Agora sim, estamos no ar pela TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular, em qualquer lugar, na casa, na escola, no trabalho. TV Itajubá chegando com mais um Itajubá Entrevistas, começando a semana linda de primavera, com uma entrevista super bacana que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje nós estamos sobre o oferecimento da Eletel, que é a sua empresa autorizada da Oi TV, aqui em Itajubá. Falando de internet rural, internet móvel e imagem em HD, tá falando com a Eletel. Certo? Liga para a Eletel para vocês saberem sobre pacote, descontos. Parece que estão dividindo em 12 vezes. 12 vezes! Certo? É só ligar para saber como adquirir o pacote. E antes de adquirir, você pode ligar para saber como funciona, sabe as informações, troque a sua internet se ela estiver dando problema, né? É a Eletel, 3621-4600 e 9986-1444. Certo? O Estúdio Ultravioleta, nosso parceiro de sempre também, do dia a dia, sempre com maquiagens legais, bacanas, para um evento de festa ou para o seu dia a dia mesmo, tá bom? O telefone é 99126-6737. E não só maquiagem, unha, cabelo, massagem facial, é o Estúdio Ultravioleta. 99126-6737. A nossa amiga Alzira e Priscila vão ser muito bem tratadas, ok? No nosso Itajubá Entrevistas de hoje, nós vamos conversar com uma instrutora de trânsito, Priscila Souza. Tudo bom, meu amor? Olá, bom dia a todos, aos ouvintes, participantes do programa. Bom dia, Drica. Bom dia. Eu sou a Priscila Souza, instrutora. Muitos aí já me conhecem, já fizeram aula comigo. Também na época que eu trabalhei em autoescola, né? Tiraram sua habilitação comigo. E hoje eu trabalho com as mulheres que têm medo de dirigir. Vocês estão entendendo o nosso bate-papo de hoje? Hoje nós vamos falar de trânsito. Então, quem tem carteira de trânsito, carteira de motorista, e tem um trauma, um certo trauma, ou quem ainda não tem, até por conta disso, não entra nas aulas, até por conta de achar que não dá conta de fazer, achar que... Bom, várias situações, hoje a gente vai conversar sobre isso. E ela tem uma especialização também que é bem bacana, que daqui a pouco ela vai falar, que é a instrução para mulheres. Já ouviu aquela frase, mulher no volante, perigo constante? É direção elegante. Ah, gostei dessa. Como é que é, Pri? Mulher no volante, direção elegante. Certo, meu amor. Então, ó, machismo aqui já passou longe. Aqui tá complicado hoje. Não chega. Aqui não chega, certo? Então, aquele seu marido que fala, olha, você não vai conseguir dirigir, essa mulher não sei o quê, mulher é barbeira, não sei o quê, chama ele pra ouvir esse papo de hoje, que esse papo é pra você e pra ele também. Principalmente para eles. Verdade, também, né? Isso aí nós vamos conversar sobre isso. Vamos conversar. Pri, a Pri é instrutora há quanto tempo? Eu sou instrutora desde 2000, que eu terminei, né? Eu fiz até o 2º ano de psicologia e depois já fui fazer o curso de instrutora em São José dos Campos. Foi um curso que levou... Hoje em dia se faz esse curso aqui próximo mesmo no final de semana. Eu fiz em 3 meses. Nossa, olha a diferença, né? É. E aí você tem um diferencial, a Priscila Souza tem um diferencial muito legal nessa parte de instrução de trânsito, porque ela trabalha com uma programação com a PNL. A PNL, Programação Neurolinguística, né? Que utiliza de ferramentas para a gente poder estar trabalhando essa questão emocional da pessoa que procura a gente. Provavelmente, a ansiedade é o básico. Toda pessoa que tem medo de dirigir são pessoas ansiosas e também são pessoas perfeccionistas, sabe? São dois fatores que atrapalham bastante. Quer fazer muito certo, quer dirigir perfeito, quer estacionar perfeito. E também tem a questão que nós, né, vamos comentar, a questão dos parceiros, sabe? Que a nossa cultura machista já coloca isso, que o homem dirige muito bem, né? E a mulher nasceu para pilotar fogão. Isso, mas isso não tem nada a ver, porque eu tive muitos alunos homens, né, em autoescola, homens inteligentíssimos, formados em faculdades aí do Brasil renomadas, né? E me deram muito trabalho.
sabe? Não tem questão de gênero, isso aí não influi em nada. Geralmente, as que mais me procuram hoje são pessoas, assim, a maioria são casadas, né? E algumas, teve um caso, assim, obviamente não vou citar nenhum nome, Sim. mas teve uma condutora que ela é esposa, por exemplo, de mecânico. Então E ela tem medo de dirigir? Não, ela tem pânico. O quê? Tinha, Pânico. né? Porque ela nem bem saía de primeira, ela já tinha que colocar a segunda. Porque ele falava, põe segunda, põe terceira, põe a quarta. Então, assim, e aí eu vou mostrando pra ela que não é bem assim, né? Que se ela já tem medo, primeiro eu dou acolhimento emocional pra pessoa. Eu converso, eu vou na casa. Então, o primeiro dia de aula, há uma conversa, pra eu entender aquele aluno, né? Qual é a história de vida da pessoa, para poder trabalhar essas questões com ela. Então é um processo lento, a primeira aula. Isso é bacana, né, no seu trabalho. Porque eu acho assim, a gente vem, na verdade, de uma cultura bem antiga de que mulher não é pro volante. Né? Mulher não é para dirigir, né? Na verdade, nós começamos com essa sociedade onde só os homens mesmos dirigiam, né? Um tempo muito antigo. Então, só os homens dirigiam, a mulher não ia pro volante realmente. E ao passar do tempo, a gente conquistou também mais esse direito, a mulher conquistou mais esse direito. Porém, parece que a cabeça de muitos ainda continua naquela ideia de que mulher não é para o trânsito, mulher não é pro volante. E aí, junto com essas culturas, vem vindo aí um monte de coisa aí na cabeça de cada mulher que acha que não, que tem vontade, mas acha que não consegue entrar numa aula de direção. Aí entra, como você falou, o marido que às vezes não dá o apoio, aí entra um monte de frustração, aí vai criando as frustrações, já tem né? perfeccionismo, já quer dirigir assim de uma maneira... Às vezes ela tá tão bem que ela fala assim, não, mas eu não tô bem. Eu falo, tá ótima, porque realmente está. Só que ainda não é o suficiente, porque alguém está dizendo... Aí muitas vezes eu chamo a condutora, falo assim, quem que tá fazendo aula comigo? Não é você? Então nós vamos ter que conversar, nós duas, e você precisa escutar uma pessoa só. Porque se eu falar, ele fala... Aí ela fica confusa. Tem isso, então, também? O instrutor tá dando uma instrução ali e em casa o outro tá falando uma outra coisa. Não, eles querem da maneira deles. Então, vamos... Uma coisa simples, por exemplo, o uso do freio de mão. Certo. Sabe? Então, eu falo assim, não, vamos tentar fazer a parada de comando, as que tem carro mecânico, né? Tem as que tem carro automático. Sim. E as que tem carro mecânico. Vamos usar o freio de mão só mesmo na hora do estacionamento, vamos tentar evitar um pouco, vamos fazer a paradinha, vamos aprender também a usar. Aí ela fala, mas é que o meu marido falou que eu tenho que usar o freio de mão. Então, aí fica aquela dualidade. Isso, elas começam a se soltar mesmo, se sentir independentes, as que, né, tem alguém assim. Mas tem vários casos, tem pessoas que não pegavam a rodovia. Então, às vezes, só pra gente fechar isso, às vezes ao invés, fica até uma dica pra quem tá ouvindo também, ao invés de ajudar, às vezes esse segundo comando aí, às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Porque se o instrutor, né? O instrutor é uma pessoa autorizada ali para estar ali. A questão tem uma outra frase também, que elas falam pra mim, que quando elas me procuram para fazer esse trabalho, a maioria das pessoas, não só os parceiros, falam assim, mas pra que isso? Que medo, eu vou te ajudar. Então, antes delas me procurarem, elas já fizeram esse teste com eles. Já andaram com eles. Já não deu certo. Não deu certo, tá? Aí elas brincam, falam, não, agora que eu comecei a fazer esse trabalho, você vai andar comigo, mas você vai ficar quietinho. Então, tem uns que no princípio, eu até peço para evitar de andar com aquelas pessoas que aumentam aquela ansiedade delas, aquele medo, aquele pânico. Tem pessoas que têm pânico mesmo. Até porque tem até o automatismo que a gente fala, né? Isso. Porque a pessoa já tem um certo vício de fazer aquilo, dirige há muitos anos, então ela faz de uma certa forma... Incorreta. Né? Então, assim, na hora que você for fazer o seu teste final lá de rua, não é daquela forma. Às vezes tem muitas coisas que no teste de rua que a gente acaba caindo no desuso nosso, né? E tal. Mas se no teste você não fizer... Isso que você tá falando me lembra uma coisa. Tem muita gente me procurando no Facebook, sabe? E falando, Priscila, que trabalho você poderia estar fazendo com a gente? Nós que estamos tentando tirar a habilitação.
sabe? Uma palestra ou um curso, alguma coisa que fosse feita para trabalhar. Então tem muita gente já conversando comigo, eu estou voltando também essa questão da programação neurolinguística e ajudando no emocional dessas pessoas. Porque sim. a aula eu dou para essas que são habilitadas, sabe? Mas na questão emocional eu posso ajudar sim na teoria. Então, antes delas fazerem até as aulas com você, dá um curso, como que funciona? Tem umas que tem me chamado para conversar mesmo, antes de fazer o exame de rua, sabe? Para dar um suporte essa questão emocional emocional devido à ansiedade, que chega na hora, a ansiedade atrapalha tudo. Ai, gente, quem já não passou por isso? Se alguém tiver uma vivência, manda aqui pra gente, né? Manda aqui pra gente, só assim, eu já passei por isso, foi assim, não precisa nem se expor muito, é só colocar aqui porque é bacana. Agora, todo mundo já passou por isso, às vezes até a mulher, né, sofre bastante, mas o homem também. Já passamos por essa coisa de chegar, você tá bonitinho nas aulas, aí mas chega o dia, chega o fator da ansiedade, aquela medo de frustração, medo de ter que fazer de novo, né? Tem muita gente que não tem dinheiro até pra poder... Não, é incrível. E aí... Falou que tá sendo observado, Pronto. A gente muda o padrão, a gente começa a fazer... É o famoso aquele, não pode elogiar, que começou, tá indo bonitinho. Começou a falar assim, você tá sendo observado... Infelizmente, né, tem que trabalhar bastante o emocional nesse dia, né, não ficar próximo também de pessoas muito negativas no dia do exame. Essas dicas todas a gente pode estar trabalhando, né? Tem pessoas que até realmente fazem um tratamento psicológico para poder vencer. Eu tenho algumas parcerias com psicólogas. Você tem parcerias? Algumas amigas, algumas conhecidas. Que legal! Porque tem condutoras, né, tem alunas que somente com a minha ajuda, somente porque elas já falam que eu faço todo o trabalho. Mas realmente, muitas vezes falta essa questão do psicólogo, né? Tem coisas que elas não trazem tudo para mim. Então eu encaminho para um psicólogo. Sim. Já teve caso de eu encaminhar para psiquiatra, porque a ansiedade a gente sabe, né? Que tem algumas técnicas, uma maneira de dar uma reduzida. Mas algumas quando você vê que tá passando o limite, precisa de um profissional naquela área ali, né? Então, falar, mas por que elas conseguiram? Eu tenho um grupo no WhatsApp, tá? Hoje... Deixa eu só falar uma coisinha, desculpa. É porque vem coisinhas aqui pra você. Senão eu esqueço. O Tiãozinho Braga escrevendo aqui, bom dia, é verdade. Aí um homem concordando com você. Olha. Isso é bem bacana, é consciência. Andréia Mendes falando, excelente profissional. Obrigada, Andréia. Tem uma aluna minha aqui também. Maria de Lourdes. É a Malu? Maria de Lourdes Fernandes. Malu. Parabéns, linda. Malu, estamos aí trabalhando a questão da garagem dela. Tirar o carro de um morro, olha um morro. Ah, é? Não é pra qualquer um. Tá dando sua dorzinha aí, Malu, mas tá dando certo, porque ela já parabenizou o trabalho. É uma gracinha. Olha que bacana. Vão entrando mesmo, gente. Mas fala, amor. Então, onde nós estávamos? A gente fala tanto que... sim, mas vamos lá, na psicóloga. Psiquiatras. Muitas vezes tem casos que eu percebo, né? Tem o caso de uma condutora também. Olha pra você ver como que a gente não pode julgar, né? Ela tem muito medo de altura, tem pânico. E ela contou pra mim que um certo momento da vida dela teve uma discussão com um rapaz, né, que ela namorava, e ele ameaçou ela diante de um precipício. Ai, meu Deus. Então você vê que tudo tem um porquê na nossa vida, né? Não é do nada que aparece essa ansiedade, não é do nada, o pânico. Não. Todos nós temos e temos um porquê. Então a gente tem que ela aparece em várias situações da vida da gente. Que a direção é uma delas, nós estamos trabalhando isso. E a gente tem que ir atrás mesmo, não pode desistir. Tem uns que perguntam pra mim assim, Priscila, eu tenho um grupo que eu tava te falando no WhatsApp, né? Tem umas 120 condutoras. E vamos colocar aí que dessas 120, umas 4 desistiram, tá? Mas porque o carro meu não era automático, então eu não consigo. Realmente, o carro automático hoje em dia, aquela famosa paradinha de comando, né, que a gente faz com a embreagem, assustadora paradinha de comando. Eu passo com elas ali do lado do cinema ali, aí faço elas pararem o carro, sair. O carro automático hoje em dia, ele faz praticamente sozinho. Sim. Lógico que facilita. Só que quando a pessoa quer muito dirigir, ela consegue.
Seja mecânico, seja carro automático, seja o que for. Então não precisa ter medo quem não tem um carro automático, né, de fazer a aula, porque tem aquela a paradinha de comando que eu acho que eu não dou conta. Isso, lógico que todas nós gostaríamos de ter o carro A, B. Tem mulher que gosta muito de carro como eu, assim, e também fica paquerando os carros, fala, eu quero o carro tal. Sim. Né? Mas eu dou aula para todo tipo de pessoa, todo tipo de carro nós temos no grupo. E isso que é interessante, essa diversidade, né? De ver a história de cada uma e ver que todas trabalham essa questão da ansiedade e do medo. Gente, mas esse curso, né, de programação neurolinguística, vamos explicar um pouquinho? Porque parece que, além de, claro, você ser uma profissional ali dentro da direção, né, você aplica a PNL, a programação neurolinguística, dentro do seu trabalho. Exatamente. A programação está em várias áreas hoje em dia, numa venda, né? O Tony Robbins, que é dos Estados Unidos, foi praticamente o criador, né, da programação neurolinguística. E até tem um livro dele que eu tô lendo ainda, que chama Desperte o Gigante, o seu gigante interior. Então, todas nós temos esse gigante interior, né? Homens que estão nos acompanhando. Sim. Aí. E a gente tem que descobrir aonde que tá esse gigante e fazer ele nascer aí pra gente poder enfrentar realmente as questões, né, da vida. Não seja só dirigir, mas hoje fala-se tanto em depressão, ansiedade, né? Vamos aproveitar o mês aí do Setembro Amarelo, né? Para dar um apoio. Aquela pessoa que você vê que tá assim meio fechada, tá meio quietinha, tá refugiando um quarto, tá ficando meio de lado. A gente tem que ir atrás, tem que ajudar a gente. Hoje em dia, eu tenho até um vídeo lá no meu Face, Desconectar para Conectar. Vocês podem buscar no YouTube. A gente fica muito aqui e a gente tá deixando de trocar, de abraçar. Sim. Às vezes você chega, dá um abraço gostoso, a pessoa até estranha, né? E não tem interesse, às vezes, nenhum. A gente tá precisando trocar. O afeto tá em falta. Então, todas essas questões assim que eu vou percebendo, eu vou trabalhando e a programação tá aí para isso. Você utiliza de técnicas, de ferramentas para fazer uma reprogramação, às vezes, no cérebro, né? De algumas questões que a gente traz que não estão muito certas, Sim. que a gente já tá ali... eu não sirvo para isso, não vai dar Por exemplo, certo. Uma mulher, né, que tem... a gente tem vários tipos de violências, né, dentro caseira, violência doméstica. E a gente, quando fala de violência, a gente pensa sempre só mais no físico, né? E às vezes a própria mulher acha que ela não sofre violência porque ela não apanha mesmo, né? Não tem agressão física. Muito bem lembrado. Não é? Mas a violência, hoje em dia, doméstica, não é só o físico. Tem aquele parceiro que fica, você não vai conseguir. Se você separar de mim, você vai passar fome. Você não pode arrumar um trabalho. Você não vai conseguir ganhar tantos. Tantos, eu acho que também tem isso, né? Você não vai conseguir dirigir. Você não vai conseguir tal coisa. Verdade. Nós tivemos uma palestra das Empoderadas, né? Nós fomos e ficou bem claro isso para nós lá na CIEI, que essa questão da violência contra a mulher ou até mesmo contra o homem, né? Isso é geral hoje em dia. Tem a violência verbal, tem aquela questão psicológica, né? Uhum. Que a pessoa te coloca para baixo, você não é capaz, você não vai conseguir. Ela vai criando aquela frustração. E isso vai só piorando. Então, as mulheres têm que ter consciência que tem que denunciar. Você não pode continuar nessa vida de aceitar palavras que não são para você. Ninguém merece ser tratado assim. E não é normal. Eu acho que muita gente vê, às vezes, uma herança, né? Porque às vezes a mãe passou por aquilo, cresceu vendo aquilo, mas não é normal. Você não precisa passar por isso, né? E deve chegar mulheres dessa forma para você, né? É o que mais tem, né? Geralmente, quando elas me procuram, não são todas, né? Tem que deixar meu abraço aí para aqueles que realmente ajudam as suas parceiras. Tenho casos assim de carros, por exemplo, que nós chegamos para pegar um determinado carro. Eu olhei e falei, que legal, viu? Um carro desse valor e o marido pegar e falar, toma aqui, o carro é seu. Você vai dirigir. Olha que legal. Então tem também esses homens... Fica muito claro o apoio, né? Que faz toda a diferença, Sim, né? A gente tem que deixar claro essas pessoas, no caso que eu tô falando, a gente tá falando, né, dos homens, mas seja o que for, a pessoa precisa de alguém que apoie, que coloque ela pra cima. Então vamos tentar, vai à luta, vai em frente, que você é capaz, você vai dirigir, né? Porque
o maior ambiente social que existe, assim, por que causa muito pânico, ansiedade? No trânsito, você está sendo o tempo todo observado. E tem gente que fica mesmo com essa paranoia. Sim. Ah, estão me olhando. Aí, de repente, alguém buzina, aí a aluna fala assim, nossa, buzinou Fiz alguma pra coisa mim. errada. Mas não é pra ela, Não é. foi lá pra trás, sabe? Mas já tá tão ali bitolado naquilo, porque tudo é pra gente, tudo é pra pessoa. Tudo tá focado na gente, como se a gente fosse o centro, né, da atenção. Mas com o tempo isso vai passando e elas vão se tranquilizando. E é incrível, quando às vezes é a primeira aula, elas falam assim, nossa, eu não imaginei que eu fosse ficar tão calma. E a partir dessa calma, dessa tranquilidade que eu passo para elas, é onde elas começam a dirigir. Olha que delícia. Então, no primeiro contato seu com quem tem algum tipo de trauma ou medo de dirigir, seja lá por qual motivo, às vezes é um medo que realmente, às vezes, não é nem muito aparente, né? O seu parceiro, né? Ou sua parceira, ela te apoia, você. E às vezes a pessoa vem com medo mesmo, que não é um trauma nem nada assim tão sério. Não identificado. Tem também, né? Tem esses casos também. Que ela só tem um medo, assim, ela acha que de repente, por algum motivo, ela não vai conseguir. Tem pessoas que com pouquíssimas aulas, elas começam a dirigir. Mas aí você chega... Identifica que tipo de condutor ou condutora é. Eu faço uma análise, na realidade, quando ela me acolhe ali na casa dela e fala, pode entrar, eu já estou observando, né? Você vai na casa. Olha que legal isso. É muito diferente a sua forma de abordagem, sua forma de trabalhar, né? Muitas vezes na maioria das vezes, a gente senta, a gente conversa, né? A pessoa me conta algumas coisas. E há aquelas mulheres que têm algumas questões ali, que eu percebo, mas que também não querem falar. Foi o que nós falamos aí da violência e tal. Eu apenas observei algumas coisas. Você sabe que tem alguma coisa diferente, mas ela não falou. Mas ela não falou. Não sentiu. E eu respeito e faço o meu trabalho. Ela vai dirigir, né? Mas geralmente elas expõem tudo o que está acontecendo, o medo que elas têm. Você consegue até indicar alguém, né? Um outro profissional. Legal. Constrói até um laço muito forte, né? Entre vocês. Eu tenho condutora no grupo, que é minha amiga, a Priscila, por exemplo, que é a Priscila também, né? Sua charazinha. Ela fez, assim, um número considerável de aulas e hoje ela tá dirigindo. Leva o filho para a escola. E teve dias, assim, vamos supor que ela falava assim, hoje eu quero fazer 2 aulas. Aconteceu de muitas vezes ela fazer uma aula para conversar e a outra para dirigir. Olha como é legal. Foi um complemento, né? Muitas vezes ela queria desistir, ela falava assim, eu acho que... Aí ela via que eu não deixava ela desistir, né? Muitas vezes tá por muito pouco. Teve um caso, eu sou muito conhecida ali das meninas da loja, pode falar? Pode falar. Qual loja que é que a gente vai lá pedir patrocínio? A loja... Então, pode falar, loja 100, as meninas todas ali me conhecem. Tem uma condutora ali que foi aluna minha, a menina estava por muito pouco, ela já havia feito, ela até deixou um depoimento na minha página, com uma pessoa na cidade, ela não conseguiu dirigir. Você acredita que depois, no finalzinho, assim, quando ela estava desistindo, mais 2 aulinhas nós conseguimos. Eu identifiquei mais ou menos ali o que estava acontecendo. No estacionamento ali tinha uma questão, sempre tem alguém que está falando, aí nós identificamos, trabalhamos a questão e ela está dirigindo e olha, está muito feliz. Ela criou assim uma motivação. Ela conseguiu ir. Pensei que ela tinha desistido da ideia. Não. Igual de 2 aulas que nós fizemos depois, quando eu insisti mais um pouquinho. Ela está dirigindo e esses dias uma colega dela de trabalho disse que até carona as meninas pegam com ela. Tá dirigindo para todo lado. Parabéns, mulher! Muitas ficam emocionadas. Que legal. Ficam, assim, muito felizes mesmo. Então tem uma galera boa aí na cidade que eu já dei aula e depende muito delas também. Por quê? A gente começa o trabalho e depois elas mesmas falam pra mim assim, Priscila, eu já tirei o carro da garagem hoje, eu saí sozinha, fui no centro.
Então, já vai começando a aplicar o que aprende, né? Devagarinho vai ganhando confiança, autoconfiança. Vamos falar no restaurante Vila que eu trouxe o brinde, né? Gente, tem brinde, tô falando. Agora o programa sempre vai ter brinde. Os entrevistados estão gostando de chegar e dar um brinde. Deixa eu, antes de brinde, então tem brinde, gente. Vamos chegando aí, compartilha. Vamos saber qual é o brinde de hoje. Vânia Costa Messias também, que tá acompanhando a gente aqui, falando parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigada, Vânia. Legal. Pra seguir lá no Instagram, é sem medo de dirigir.pri. Aí, gente, tem um Insta, tem um Face também, não tem? Priscila um grupo no Souza, Face? instrutora. O grupo eu tenho no WhatsApp. Pode falar quiser tudo aí. Entrando em contato, é o 991 19 45 16. Show de bola! Hoje estamos com a Priscila Souza, que é instrutora de trânsito e aplica uma técnica super bacana que chama PNL, Programação Neurolinguística, tá, gente? Então não fica aqui com a gente que eu vou falar sobre os nossos patrocinadores. E aí a gente volta com a Priscila. Enquanto isso, sabe aquela pessoa que tem medo de dirigir, que tem algum trauma ou que acha que não vai conseguir, já tentou algumas vezes, desistiu e às vezes nem chegou a tentar? O momento é agora da gente conversar, de você ouvir essa conversa, conhecer essa profissional que está aqui hoje no Itajubá Entrevistas. Então compartilha com essa pessoa, chama, liga, manda um WhatsApp, chama aqui no Facebook, compartilha lá com ela, que é só compartilhar, a pessoa vai clicar e já vai poder ver o vídeo. Quem não puder continuar aqui hoje, nós vamos, depois fica gravado, fica aqui, fica no Facebook da TV Itajubá, é só olhar lá, tá? O diazinho de hoje, lá 16/9, Priscila Souza, instrutora de trânsito, certo? Estamos sobre o oferecimento da Eletel, a rede de franquia autorizada da Oi TV Livre aqui em Itajubá. Internet rural, internet urbana. Você gosta de assistir séries? Eu, sinceramente, prefiro filmes. Filmes. Se você é igual a Priscila, gosta de assistir filme, meu amor, também está falando com a Eletel, certo? Imagem HD limpíssima, gostoso de ver. Dá até vontade de ver, na verdade dá gosto de ver, como a gente fala, né? Quando a gente vê um filme, ou a novela, ou a sua série preferida, o seu futebol, com aquele chuvisquinho que a gente não sabe nem onde tá a bola, sabe? Que a gente acha, opa, tem bola a mais no campo. Com a Eletel não tem bola a mais no campo, certo? Tem imagem limpa HD. Eletel, a sua rede de franquia autorizada da Oi TV. 9986-1444. Liga ou então manda o seu WhatsApp querendo as informações. Estamos com promoção 12 vezes. Pode dividir em 12 vezes. Então vem, gente, vai saber o valor. Compensa e compensa muito você ter uma internet que não cai, que você pode ver o Itajubá Entrevistas tranquilamente, onde quer que você esteja, por um preço legal e ainda dividido em 12 vezes, ok? Estúdio Ultravioleta, o seu estúdio de beleza, de maquiagem, de manicure, de pedicure, de cabelo. Quer sair bonita, quer fazer uma surpresa aí pro seu parceiro, pra sua parceira? Tá falando com o Estúdio Ultravioleta, certo? Não é só porque passou o final de semana que a gente não vai ficar toda bonitona aqui. Olha, gente, aqui eu e Pri. Né? Já dá aquele tapa pra dar aquele começo da semana. Não, tem que começar animadona já, né? Já, gente. Quando a gente olha pro espelho, que a gente tá sentindo meio caída, parece que nada vai, né? Aí vai pro salão, volta já metade. Já volta com aquela energia pra poder fazer o que tem que fazer, que não é pouco, não. Oh. Não é pouco, não. Então hoje, Estúdio Ultravioleta e Eletel. Anuncie aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais.
Itajubá, a TV que pega no seu celular. Priscila Souza, instrutora de trânsito aqui. Vânia Costa Moreira, já falei dela, vou mandar de novo. Vânia Costa Moreira Messias, mandando um parabéns pra Vânia. Vânia tá fazendo sucesso, viu, mulher? Com essa nova ideia dela, na verdade, né? De ensinar a conduzir no trânsito com uma programação super bacana que chama PNL, Programação Neurolinguística. Então, é possível se dirigir sem aqueles traumas, sem o medo e sem aquela cobrança, né? Então, ela sabe do que tá falando. Acabou o intervalo? Acabamos? Já acabamos, já o intervalo. Aqui é rápido, minha filha. VaptVupt. É VaptVupt, não dá nem tempo de ir no banheiro. Todo mundo nasceu para dirigir, independente de ser homem, ser mulher. É isso aí, a gente tem que trabalhar as emoções, né? Ocupar o nosso espaço. Nós sabemos o trânsito como que está hoje em dia, né? Quem sai de casa, de carro, já tem que ter a consciência, tá? E eu gostaria de falar muito sobre isso. Tem umas áreas aqui em Itajubá, em aqueles períodos de criança sair de escola. Tudo. Tem uns picos, né? Isso. E aí os que têm carro maior querem, né, sobressair. Nós temos que ter paciência, cada um pegar o seu carro e ter a consciência que às vezes você não vai andar. Você vai andar um pouquinho, parar um pouquinho, andar. Então, ou vai a pé. Sim. Faz uma caminhada. A pé, vai de bicicleta. Tem a galera da bike, né? Eu vou com a minha bicicletinha pra tudo que é lado. Cada um respeitar o espaço do outro, se tiver a pé. O pedestre também, na hora de passar numa faixa, passar, né? Da maneira correta. Isso é legal, tá? Vamos dar uma puxadinha de orelha também no pedestre? Vamos ter que falar, né? O carro primeiro parar na faixa. Sim. Em frente às barraquinhas ali, esses dias eu quase presenciei um acidente que a pessoa veio voando, não parou em nenhuma faixa, quase pegou uma pessoa de idade. Meu Deus do céu, é muito sério isso. E o pedestre, tem o pedestre também, que fica no WhatsApp, sei lá no quê, e ele não passa nunca. Então você, às vezes, tem algum compromisso, cada um tá na correria do dia a dia. E parou pro pedestre, e o pedestre passa assim meio brincando, vai, não vai, e isso é perigoso também, né? Sim. Vamos respeitar o espaço do outro, que o trânsito acontece. Porque o trânsito, na verdade, somos todos nós, né? Quem tá de carro, quem tá a pé, quem tá... Não importa, todos nós compomos o trânsito. Então, cada um fazendo a sua parte dentro do trânsito, né? E quem tá de carro não achar que tá mais protegido, que né? Porque é uma coisa muito séria, nós temos que trabalhar muito nessa questão aí, fazer muitas campanhas, porque a tendência, quer queira, quer não queira, se nós já estamos achando assim que está complexo, vamos aumentar, né, o número de carros, motos, olha quantas motos já temos hoje em dia, né, na cidade, ciclistas, os ciclistas também, eles cobram bastante, né, nós temos o pessoal do pedal, que exigem que seja respeitada, né, a ciclofaixa, mas que eles também continuem andando direitinho, né, olhem, se for sair um pouco da ciclofaixa, que observem, façam as observações corretas. Então eu acho que um culpa muito o outro, mas cada um tem que fazer a sua parte. Tem que fazer o papel, né? Pra gente falar dos nossos direitos, a gente tem que estar legal com os nossos deveres. Aí vamos lembrar uma coisa que eu que eu tenho muito medo, mas é um medo real, até porque eu já passei por isso, como eu falei pra vocês, eu ando de bicicleta muito pela cidade. A minha irmã, na verdade, nem anda de bicicleta mais. De tanto medo que ela tá do trânsito, ela não anda mais de bicicleta. E aí aquela famosa abridinha na porta, sem olhar. Nossa, você falou de algo que eu falo com as minhas alunas. Você fala e você dá essa dica, sempre tá lembrando aí? Motociclista, por exemplo, hoje eu ando mais de moto, né? É impressionante, eu não ando nem muito pra direita, nem muito pra esquerda. Os motociclistas, em geral, aqui, vamos chamar de motociclistas. Certo. Né? Ninguém buzina pra ultrapassar o outro. Eles vem rasgando. Simplesmente ultrapassam. O correto seria você pegar a sua moto, né, e avisar aquele carro, aquela moto que você vai ultrapassar, né? Bibi, tô indo, tô passando. É aquela comunicação então, que tem que ter no trânsito, né? Aquela setinha para avisar, olhares, de seta. E a questão da porta já matou muito motociclistas, ciclistas. Eu tenho uma amiga que tá aí até no Face, não sei se ela tá acompanhando,
Ela teve que fazer uma cirurgia na arcada dentária porque abriram uma porta. Ela faz parte desse pessoal do pedal aí. Aham. E machucou bastante mesmo, Tá sabe? vendo isso? E é muito... Opa, deixa eu só diminuir aqui. Isso. Sim. Desculpa. E interessante. Ontem mesmo eu vi um senhor abrindo a porta do carro, mas sem olhar, mas sem o mínimo, assim. É um perigo isso. Acontece. Você sabe que eu escapei uma vez, por pouco, ali na rua do supermercado Dias. Quem conhece ali perto de casa, tem o supermercado Dias. E ali sempre tá parando um caminhão, porque o Dias tem entrega ali, né? Hoje a gente tá fazendo merchan de todo mundo aqui. Loja 6, supermercado Dias, nós vamos ter atrás que, dessa nós vamos ter galera que ir atrás. E aí ali sempre tem carga e descarga. Tem. E ali, né? E ali eu tava passando uma vez com meu filho ainda era menorzinho, com cadeirinha atrás e tava passando. Do jeito que eu tava passando, a sorte que andando devagar também, né? E aí a sorte que ele viu na hora, porque ele abriu um caminhão com a porta, que a porta vem aqui, né, gente? Porque é alto, ele abriu com tudo a porta. E aí nesse momento, um fiasquinho, ele abriu, ele percebeu e fechou. Aí eu falei, eu gelei, porque eu falei, gente, eu ia sofrer um acidente não só colocando a minha vida em risco, mas de uma criança também atrás que tava na cadeirinha, né, devidamente certinho, bonitinho. E eu falei, e uma outra vez teve, se a gente for contar cada vez que aconteceu, muita coisa. Mas olha pra você ter uma ideia. Teve um furgãozinho de entrega também, que ele simplesmente me fechou, assim. Ele não percebeu que eu estava de bicicleta. Eu estava vindo, olha só a situação, eu estava vindo de bicicleta e ele simplesmente fez isso aqui, ó. Estacionou. Aí Fechou eu falei, você. Me fechou, assim. E ele nem percebeu e eu fiquei, no primeiro momento, eu não sabia nem o que estava acontecendo, porque ela era grandinho e passou, e ficou tudo branco. Eu falei, que é isso? Até que eu entendi que era um caminhão. Então. Ele simplesmente fechou. Aí eu falei, moço, e já aconteceu? E celular no trânsito? Não, olha aqui, outra questão, a seta. Meu Deus do céu. Não, o pessoal não tá dando seta. Não é todo mundo, toda regra tem exceção. Seta para sair, seta para entrar com antecedência. Dá sinal com a mão, buzina, avisa a pessoa que você vai estacionar o carro. Não é só para aprender, passar na prova e depois esquecer, né? Não, você não tem ideia. Eu ando Tem de que moto usar. o dia todo. Eles vão saindo, assim, eu falo, não é possível que essa pessoa vai sair. E sai na frente, sem dar seta, vai fechando a gente. É um perigo, né? Quantas pessoas perderam a vida assim já, né? Então tem que dar. Tem que ter Imagina, consciência. e faz direitinho, porque às vezes a gente fala assim, não vou fazer agora porque eu tô com pressa, um dia. Mas isso é que a gente tava falando do automatismo. Sem querer, a gente vai criando esse hábito de não fazer, e uma hora você não E tá outra, fazendo sempre mesmo. culpar o outro, porque o outro não faz, né? Igual eu comentei que eu postei no Facebook lá no... parar na faixa de pedestre. Aí uma pessoa já entrou e comentou, mas e o pedestre que não passa? Então, se a gente for ficar preocupado, né, com a questão do outro, vamos fazer a nossa parte para que as coisas aconteçam realmente. Sim. Né? Primeiro Então, faz a sua para depois cobrar, né? Isso, vamos fazer a nossa parte. Vamos dar seta para sair. Nunca, gente, descer do carro sem observar antes. Não abra a porta do veículo. abre a porta. Não coloque as crianças pelo lado que o trânsito está fluindo. Vai para a calçada. Vai de cadeirinha, não importa o que o presidente falou. Então... Tem que falar isso, tá? Isso aí é ok. Não é lei mais, mas é a sua vida. Criança solta, né? Dentro do carro. É a vida do seu filho, do seu sobrinho, Exatamente. de uma criança por detrás. Vamos zelar pela vida dos que a gente ama, né? Vamos usar o cinto de segurança, Tá aí o assento. as estatísticas, né? Foram anos de estudo, então não é à Tá toa. comprovado. A criança à toa. tem que andar na posição correta para a estatura dela. Exatamente. Né? Eu vejo aí crianças... Essa semana eu vi até uma pessoa conhecida que o menino devia ter uns 3 aninhos de pé no banco do carona. Tem. Isso quando não tem o pai que coloca a criança aqui, ó. Então. Na hora de dirigir, né? É. Então, gente, a gente brinca muito, né? Mas depois que acontece, aí fica difícil, né? Vamos alertar outra coisa que eu já vi. Na verdade, uma vez eu fiz até uma denúncia, que eu sou dessas também. Quando a gente tem que ver, a gente tem que falar, Alguém entendeu? tem que fazer, né? Tem que fazer. Eu anotei a placa, porque ali na rua da minha casa, na beira do rio, ali atrás do Bretas, né? Ali, eu costumo falar na rua da Priscila. Eu costumo dizer que ali é uma terra sem lei. Eu falo assim, gente, essa rua é uma terra sem lei. Porque como fica um pouco, não é no centro e tal, as pessoas ali
infringe voando. todas as leis de trânsito, todas ali. E ali, e tem a van escolar, o ônibus escolar. Às vezes eu vejo vans ali, olha, mães, pais responsáveis, fique de olho. Eu vejo às vezes vans e ônibus escolar passando, mas tão rápido ali, numa ruazinha, isso aqui que é dupla mão, numa rua estreita, e eles passam muito rápido, e eu já vi, essa vez que eu anotei, eu vi, e eu vejo sempre, crianças de pé, no ônibus escolar, na van escolar. Então, assim, os pais, é legal, os pais, é um puxão de orelha mesmo nesses motoristas, porque, primeiro, não tá carregando o seu filho, e se for seu filho também a vida não é sua, você não tem o direito. Né? Então, fica de olho, porque, assim, tá carregando vidas atrás. Né? Vamos ter consciência. E os pais têm que ficar de olho também, para sempre estar cobrando, sempre ver se está fazendo direitinho, se aquela empresa que contratou, Isso, ela é uma... cabe a cada um fazer a vigilância. Se essa empresa é verificar. profissional, né? Não vai só pelo dinheiro, não sei quem cobra tanto, o outro cobra tanto. Vai saber por que cobra tanto. Sim, já teve alunos que colocaram os filhos em van e observaram isso. Falaram, não, vai com a fulana, porque eu sei que ela usa cinto de segurança. Aí, ó. Tem que ficar de olho nessas regras, né? Amore, você disse sobre o encontro, vamos falar um pouquinho do encontro das empoderadas do trânsito? Isso. É isso? No começo do ano nós tivemos o primeiro encontro, consegui muita ajuda, muito patrocínio, como esse do Vila, do restaurante Vila, né, da Elis Carvalho. A Elis que vai dar brinde aqui no restaurante Vilas? Isso. Tá no Facebook, né? A gente precisa de tempo para dar o brinde? Porque senão Não, a gente já assim fala que você agora quiser e falar. já... O que você acha? E aí, Você quer falar depois ou você quer falar já? São 2 almoços com acompanhante no restaurante Vila, que fica próximo ao Colégio 19 de Março. Olha que legal, mas e aí? O que tem que fazer para ganhar? Então, aí você vê a que maneira Aí que a gente você vê quer aqui que sortear. maneira nós vamos fazer isso. A primeira pessoa que entrar em contato São 2 lá sorteios. lá no restaurante. Não, melhor aqui, né? Então tá. Vamos lá? A primeira pessoa que entrar em contato com a TV Telefone ou Itajubá, por aqui? Você quer que por escreva? onde será que fica melhor? Pode ser pelo Face mesmo, né? Pelo Face? Então, fica legal, porque daí ela já vai mostrar que tá aqui de olho, né? Eu quero almoçar no Vila. Ótimo. A primeira pessoa que entrar em contato aqui pelo Face, pelos nossos comentários aqui, escrever eu quero almoçar no Vila, vai ganhar o almoço com direito ao acompanhante, é isso? São 2 sorteios. São 2 sorteios? 2. Gente de Deus, tá bom demais aqui o negócio. Então, o primeiro Primeiro com e segundo. a primeira e a segunda pessoa que escreveu eu quero almoçar no Vila. Certo. Eu quero almoçar no Vila, hein? Vai ganhar um almoço com acompanhante. Certo? As 2 pessoas acompanhantes. Isso. Eita, coisa boa, hein, gente? Vai Vamos lá almoçar no Vila. Vai almoçar bem. Restaurante Vila da Elisângela, que fica onde? Fica onde? Próximo ao Colégio 19 de Março, ali na esquina. Ai, aquele restaurante que a Lembrou? gente passa ali só tem cheiro bom, gente. É. Eu não comi lá ainda não, mas o cheiro é bom Nossa, demais. maravilhoso. É bom demais. Aí, escreve aqui, eu quero almoçar no Vila. E você pode, além de almoçar, ainda levar alguém. Exatamente. Ótimo, certo? Então vamos continuar falando do encontro das empoderadas? Então, nós tivemos o primeiro encontro no começo do ano. Já chegou uma pessoa. Já chegou alguém aqui. Andréia Mendes, espertinha. Já vai almoçar no Vila, viu? Já estamos aqui escrevendo seu nome. Você já ganhou, viu, Andréia Mendes? O seu almoço no acompanhante. Vila com acompanhante. Já escolhe aí que vai aparecer uns amigos agora. Agora vai ter bastante amigos. Vai aparecer uns amigos falando assim, ai, o que você vai fazer domingo ou sábado? Certo? Aí é Agora só... vamos pro a segundo. gente manda pra lá o nome, né? Da Andréia lá Eu no vou restaurante. comunicar, Elis. Tá. E mais uma pessoa, né, que entrar em contato. Certo aí, só leva o seu RG, vai estar lá seu nomezinho, né? Entra mais um aí em contato para poder ganhar o almoço. Ainda tem mais um, hein, E sobre gente? o encontro, eu Vamos consegui lá. muito patrocínio. Fiz no Quintal Paulista esse primeiro encontro. Agora nós vamos pegar um ambiente aberto, sabe? Tô fazendo já o legal. planejamento. Conto com vocês para divulgação. A gente pode até fazer depois um... E, nossa, foram muitas mulheres e nós filmamos. Tivemos uma jornalista, fotógrafa,
que fez, né, esse acompanhamento conforme elas foram chegando dirigindo. As minhas alunas foram chegando dirigindo. Ai, tá bom. A gente foi filmando, tirando fotos. Depois fizemos uma mesa redonda. Deu por volta, nesse primeiro encontro, de umas 30 condutoras. Nossa, que bacana. Então, cada uma contou um pouquinho da sua história, falou um pouquinho de si. Depois fizemos, e olha, histórias maravilhosas, lindas. Tudo isso que você comentou, né, de violência, até isso, elas se sentiram à vontade para falar. Que legal. E depois fizemos os sorteios, brindes assim maravilhosos. Muita gente me ajudou na cidade. De primeira, assim, eu cheguei, pedi um brinde, falei, é para um encontro, ó, vamos ajudar sim. E consegui. Apoiaram realmente a sua ideia, porque é muito legal isso, né? Eu acho Esse que empoderamento hoje, né? Empoderar alguém para algo e colocar para frente, né? E as mulheres estão se empoderando, estão indo à luta, estão indo atrás. onde E é que isso vê aí. essa ideia sua de falar, eu quero trabalhar com essa questão do instrução- medo é. das mulheres, surgiu na autoescola, porque elas mesmas falavam, choravam muito quando passavam. E também escutar elogio é muito bom, né? Sim. Então, além de fazer crescer, né? as pessoas, principalmente as pessoas mais de idade, elas já são mais assim, sinceras. Então eu dava aula para muita senhorinha e elas falavam, olha, você me deixa muito tranquila para dirigir. Eu fui percebendo essa questão do emocional aplicado ao volante e pensei, não, eu quero trabalhar com isso. Né? Então teve alguns aí que começaram a trabalhar tudo, mas eu falei, não, eu vou pegar a minha ideia. E lá em Pouso Alegre, quando eu fiz a minha renovação da credencial, um advogado que dá aula aqui em Itajubá, no curso de Direito, chegou em mim e falou assim, eu vejo essa questão em você, trabalhar o medo, então eu diria que o Sérgio foi essa pessoa que me iluminou assim na época para eu... Opa! Vânia Costa Messias aqui falando que também quer almoçar no Vila. Então tá. As nossas ganhadoras de hoje, a Andréia Mendes e a Vânia Costa Messias, que vão almoçar no Vila com direito a um acompanhante naquele restaurante que tem um cheiro maravilhoso. Comida deliciosa. Gente, Um na abraço próxima pra você traz Elis, uma pra Maria. apresentadora. Pode deixar. Só pra apresentadora não ficar literalmente no cheiro. Se ela ficar sabendo disso, ela já vai querer, que ela não tá ao vivo aqui. Uma hora dessa, ela tá lá bombando, né? Bombando, Trabalhando. tá na hora dela, né? O na hora de restaurante trabalho tá- dela. Exatamente. Ótimo, eu também quero almoçar no Vilas. E aí, Drica, nós vamos fazer o Sim. segundo encontro aí, com muitos brindes, né? E aí, vamos deixar então claro o seguinte: o encontro não é só para quem não é só para quem é sua Aluna. Não é. Apareceram pessoas... ou nenhuma aluna, não é Não. aluno de lugar nenhum. São As pessoas alunas que são convidadas, obviamente, né? sim. Tem palestras. Esse segundo encontro nós vamos levar música, cantores e tal. Mas é para a população, porque Olha, geralmente legal. eu anuncio, vão pessoas também que não são habilitadas, né, para aproveitar, já que vai falar do medo, da ansiedade, Sim. para escutar algo que possa ajudá-las. E às vezes, vou abrir um parêntese, porque eu vejo pela minha irmã até, às vezes a pessoa nunca pensou em dirigir, tá bem daquele jeito, tá dentro da zona de conforto dela, né? O filho leva, o marido leva ela pra tal lugar, pega um Uber, hoje em dia Uber pra tudo que é lugar, né? Então assim, ela fica ali. Mas muitas vezes ela tá naquela zona de conforto, mas ela não percebeu que ela também de repente pode pegar esse volante. Não precisa ficar esperando de repente o marido chegar, o filho querer levar, a gente fica na dependência de outra pessoa, né? E às vezes dentro do encontro, Do empoderamento da mulher, né? exatamente, você de repente vai perceber e falar, eu também quero dirigir. Por que não, né? Eu não posso ocupar o meu lugar. Eu não preciso de repente ficar esperando alguém me levar, eu posso ir fazendo, ainda mais hoje que a mulher faz tudo, né? A gente vive dizendo, vai fazendo supermercado, vai pegar o filho na escola, vai. E o dirigir, né, ajuda a encurtar, aproveitar melhor o também tempo. das mulheres que isso pode acontecer, né, com todo mundo, que ficaram viúvas e de repente ficou sobrecarregada. Teve que aprender, né? Já era habilitada e teve que começar a dirigir,
fazer isso, pagar a conta. Então, por que a gente já não começar a fazer algumas coisas para não sofrer também muito na hora que a vida der aquela chamada, né? Né? Que daí vai ter que aprender correndo. Isso. Então, olha pra você ver, você que tem essa curiosidade, ou o medo, ou ainda não tem curiosidade, mas quer, vai lá conhecer, vai acontecer o segundo encontro das empoderadas do trânsito. Do trânsito, adorei esse nome, as empoderadas do trânsito. Empoderamento, né? Que é uma palavra muito hoje legal. Que tá muito em alta, né? Todo mundo fala, mas realmente tem que acontecer o Já empoderamento. tem data? Ainda não, porque tá para reunir aí com as meninas, nós vamos sentar e nós tivemos nesse primeiro sorteio, tivemos um brinde de uma dentista aqui em Itajubá, que, né, deu pra gente um brinde assim, olha, então tem coisa muito boa nesse Olha que legal. Mulherada vai gostar e vamos que vamos dirigir. Vamos dirigir. Nosso tempo tá acabando. Oh, meu Deus. Mas ainda dá tempo da gente fazer o quê? A gente já sorteou. Nossa, tô querendo dar o brinde de vocês, meninas. Não, imagina. Já tá querendo almoçar. Já tô querendo almoçar. Acho que eu vou sair daqui lá, meio-dia. Hora do almoço. Já vamos sair daqui e ir pro Vila. Certo? Hoje nós tivemos aqui conversando conosco Priscila Souza, que é instrutora de trânsito, tem uma técnica super bacana chamada PNL. Isso. Programação Neurolinguística para trabalhar com mulheres habilitadas, né? Que já são habilitadas, mas que não já são habilitadas não e não estão dirigindo por algum motivo. Ou simplesmente porque tiraram a habilitação e acharam que não iria precisar, ou por medo, ou porque perderam algum parente, né? Vivenciaram algum trauma, por diversos fatores. E agora querem voltar, a aula é com a Priscila. É isso aí. Não é isso? Querendo conhecer o trabalho, eu tenho o meu Facebook, que é Priscila Souza Instrutora. No Instagram é sem medo de dirigir.pri. E o meu WhatsApp, que é 99119 4516. Repeat, please. Ok. 99119 4516. Ótimo. Certo, gente. E aí vai pegar informações, né? Vai ser feliz no trânsito, né? Vamos ser felizes, não vamos deixar obstáculos, medos, imposições, né? Heranças culturais que não tem nada a ver. Empatia, fazer um trânsito seguro, né? É o que nós estamos precisando, né? Não vamos deixar que esse tipo de coisa atrapalhe a gente a dirigir, né? Iniba a sua vontade de dirigir ou a sua necessidade. Vamos trabalhar o medo, dirigir. né? Seja ele qual for. Legal. Certo? Priscila com certeza vai voltar, certo? Porque é um papo super bacana, a gente conversou não só da técnica dela, mas do trânsito no geral. Uma pessoa que está sempre dentro do trânsito, que conhece a realidade do trânsito, uma profissional dele. Então é legal a gente ouvir também de um profissional sobre o trânsito, né? Porque a todo momento a gente tá falando, tá xingando, tá Fabiana, tá não sei quem, a pessoa tá sem educação no trânsito, blá blá blá, um monte de coisa, mas é muito bacana a gente ter um profissional que, sabe, dê dicas, né? Que fale realmente a realidade ali com propriedade do que tá falando. Itajubá tá atravessando, né, várias questões aí do trânsito. Tem muita coisa pra falar, né? Legal, ainda vai voltar. Com certeza. Vai voltar. Chamar. Costumo sempre dizer que a porta está aberta e agora já conhece o caminho. Pode voltar, está sempre bem-vindo. Obrigada, Viu, muito meu obrigada amor? pelo convite, pela oportunidade, tá? Muito sucesso pra você. Que Deus te abençoe e te ilumine aí na sua carreira. E precisando, é só chamar. Que delícia. Já chamei. Tá? Já está chamada. Tá bom, pode convidar. Obrigada, viu? Continua com esse trabalho que é muito, muito, muito bacana. Parabéns. É muito bonito mesmo. Modesta parte, é um trabalho maravilhoso. Quando a gente faz com o coração, que a gente ama, né? Colhe os frutos, né? E depois elas passam e buzinam. Ainda tira onda, né? Passa e faz um aí bibi. Acontece. Legal, isso quando não sai já dando carona pra todo mundo. Que coisa linda, gente. Muito legal. Muito obrigada, viu, Pri? Obrigada. Volta assim. Priscila Souza, instrutora de trânsito hoje. Estamos terminando mais um Itajubá Entrevistas. Amanhã nós temos mais uma. Deixa eu ver quem vem. Quem vem amanhã?
Amanhã a gente tem, lembrei, a gente tem uma conversa com uma psicóloga também falando sobre depressão. E a gente vai usar legal, né? A gente vai usar esse Setembro Amarelo para sempre, uma vez no mês, a gente está falando com uma autoridade dentro desse assunto, certo? Amanhã, então, quem gosta desse assunto, hoje em dia não é nem gostar, na verdade, né? É a necessidade da gente conversar sobre isso. Pública já virou isso aí, né? Tem que falar. Exatamente. Não é calar, é falar. Então amanhã vamos conversar sobre depressão, certo? Itajubá Entrevistas fica por aqui e até amanhã.